Vamos comer? Ah, tem também, gente! Opa, desculpa. Com licença. Vixe, moço. Começou? Comecei. Boa noite. Devido a problemas técnicos no meu computador, a gente vai ter que fazer essa palestra aqui sobre teologia do corpo através do Instagram. Eu já peço de antemão desculpa se vocês escutarem algum barulho aí. A gente está com uma série de problemas técnicos hoje. Inclusive um deles é o meu filho que está jantando bem ali, que isso não é um problema técnico, afinal de contas ele tem que jantar, mas que talvez a gente escute aqui algum som. De toda forma, se vocês tiverem perguntas ao longo da exposição, podem colocar as perguntas aqui, eu interrompo, ou então eu respondo depois. Vou ver como é que a gente vai fazer, vai depender do nosso andamento aqui, tá certo? Tem também uma caixinha de perguntas aqui, uma interrogação, que se vocês quiserem colocar a pergunta de uma maneira mais discreta, mais reservada, sem ninguém ler, você clica nessa caixinha e faz a pergunta através dela, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre a teologia do corpo de São João Paulo II. E eu me chamo Rubens, sou consagrado da comunidade Shalom, moro em Fortaleza e vou fazer essa introdução à teologia do corpo aqui para vocês. Tá ok? Então vamos lá. Teologia do corpo. Eu queria começar com um embasamento histórico, né, de como nos chegou a teologia do corpo. No conclave de agosto de 1978, o cardeal arcebispo da Cracóvia, Karol Wojtyła, foi até o conclave após a morte do Papa Paulo VI, e ele levou com ele o manuscrito de um livro que ele estava escrevendo, cujo título era Teologia do Corpo. Esse livro era basicamente uma reflexão bíblica sobre o significado da criação e da redenção. E o cardeal levou para o conclave com a intenção de, nele, trabalhar durante o conclave e depois voltar para sua terra, voltar para a Polônia e publicar esse livro de teologia. O áudio está um pouco baixo, estamos dizendo aqui. Tá melhor agora? Vou tentar falar um pouco mais alto. Melhor assim, será? Vocês estão escutando? Digam aí se melhorou o áudio ou se continua baixo. Porque até o meu outro celular, que é melhor um pouco do que esse aqui, não funcionou fazer a live. Então, a gente está aqui com um dominó de problemas. Deu problema no primeiro, no segundo, no terceiro, a gente está aqui na última opção. Digam aí se vocês estão escutando a minha voz direito. Se já melhorou um pouco, se só aumentando o tom de voz já melhora. E se é possível continuar desse jeito. Estou aguardando aqui vocês falarem aí pelo chat. Melhorou? Então pronto. Então vamos em frente. Então, em agosto de 1978, cardeal Karol Wojtyła, arcebispo da Cracóvia, foi até Roma para o conclave após a morte do Papa Paulo VI, com a intenção de trabalhar nos seus manuscritos desse livro que ele estava escrevendo, um livro de teologia, teologia do corpo. Trabalhou nesses manuscritos. No final do conclave foi eleito o cardeal romano Albino Luciani e o Wojtyła voltou para a Polônia com a intenção de concluir, já estava terminando ali, de concluir a sua tese sobre a teologia do corpo, sobre a função do corpo, sobre o amor sexual dentro da teologia. Mas, inesperadamente, o Papa João Paulo I morre com um pontificado breve de 1 mês e ele tem que voltar a Roma, mais uma vez, para o novo conclave, em outubro de 1978. Só que desse conclave, o jovem cardeal Wojtyła, polonês, foi eleito Papa. Escolheu o nome de João Paulo II, trazendo a missão nesse nome
de continuar a missão do seu predecessor imediato, João Paulo I, que tinha a missão, que tinha escolhido esse nome, João Paulo, como uma ligação dos dois papas do Concílio Vaticano II, o Papa João XXIII e o Papa Paulo VI. Então, da missão dos papas do Vaticano II veio o nome João Paulo e dele veio o nome João Paulo II. E aí, eleito em outubro de 78, o Papa João Paulo II decidiu não mais publicar como um livro a sua tese sobre o amor sexual e sobre a missão do corpo, sobre o significado da criação e da redenção. Ele decidiu diluir em catequeses. A tradição das catequeses já havia sido iniciada de antes. Os papas, nas quartas-feiras, eles iam, saudavam o povo e proferiam ali um breve comentário para os noivos, para os doentes, para os jovens, né? Mas não temas organizados. Quem começou com esses temas organizados foi exatamente o Papa João Paulo I, que proferiu catequeses, nas suas 4 semanas como Papa, proferiu catequeses sobre as virtudes. A primeira sobre a virtude da humildade e as 3 seguintes sobre as 3 virtudes teologais, da fé, esperança e caridade. Depois que ele faleceu e foi eleito Papa João Paulo II, concluiu uma série de catequeses iniciada pelo Papa João Paulo I, abordando então as virtudes cardeais, concluindo assim as 7 lâmpadas da santificação, as 7 virtudes. Inclusive essas catequeses estão publicadas pela editora Eclésia, num livrinho muito legal chamado As 7 Lâmpadas da Santificação. E depois disso ele decidiu então pegar as suas catequeses e o seu livro, a sua tese sobre a teologia do corpo, e que, claro, teria um alcance muito maior se transmitida em forma de catequeses que iriam para o povo todo, né, para toda a igreja, para todos os fiéis, do que se simplesmente publicasse um livro. E assim ele o fez. Então nós temos 135 catequeses do Papa João Paulo II, só que nem todas foram proferidas, porque nesse trajeto houve aquele atentado, e ele passou quase um ano ali sem publicar. Respondendo aqui a Marina. Não, Marina, infelizmente não está sendo transmitida no YouTube. E depois foram acrescentadas outras 3 sobre temas relacionados que não estavam no projeto original. Então nós temos esse livro aqui, Teologia do Corpo, de São João Paulo II, esse volume publicado pela editora Eclésia, contendo as 133 catequeses. Como assim 133? Eram 135 no projeto inicial. Só que das 10 catequeses que ele falava sobre o Cântico dos Cânticos, ele decidiu resumir em apenas 4, porque algumas ele achou que tocavam temas meio delicados para serem transmitidos em uma catequese. Então, de 10 se tornaram 4, ou seja, de 135 se tornaram 129. Depois, ele acrescentou mais 4 catequeses, e aí nesse livro nós temos as 133 catequeses. Tá certo? Então vamos lá. Vocês estão escutando aqui o plano de fundo, que é o Gui do meu filho que está jantando ali. Tá certo? Então vamos lá. O que são em termos práticos,
a visão de João Paulo II sobre o corpo e sobre o amor esponsal, sobre o amor sexual. Então, para a gente entender essas catequeses, a gente precisa entender a visão de João Paulo II sobre isso. E a visão dele é, claro, a visão católica. Mas ele resgata nas suas catequeses algumas coisas que estavam no cristianismo desde sempre, mas estavam, de certa forma, um pouco esquecidas, deixadas de lado. Não eram, digamos, o forte da teologia, né? Então, João Paulo II ele começa dizendo, vejam, o cristianismo não rejeita o corpo. Isso é uma heresia que sempre existiu ao longo da história da igreja. Lá no começo nós tínhamos a heresia de Maniqueu, o maniqueísmo, de Mânio, Maniqueu. E o que dizia essa heresia? Dizia que existia o mundo material, que é o mundo ruim, e existia o mundo espiritual, que era o mundo bom. Então, de certa forma, a vida do homem é exatamente essa luta entre o que é espiritual, que é bom, e o que é material, que é ruim. Sendo toda matéria, portanto, ruim, nós devemos nos livrar dela. E aquilo que é a pura matéria, que é o sexo, a relação sexual, o ato sexual, seria então ruim, mas é um ruim que acaba sendo necessário, porque vai gerar vida, mas o positivo da vida seria então a alma, que é ruim, que se encarna. Então é uma heresia bem confusa, mas ela é uma base de uma série de outras heresias que vieram depois dali. Então, a gente teve o gnosticismo, que pregava a mesma coisa, o corpo mau, a alma boa, a matéria ruim, veio de um Deus mau, e o espírito é bom, que veio de um Deus bom. Então essa é a heresia do gnosticismo. Mais para frente, entre o século X e o século XII, a gente tem uma outra heresia, que é a heresia dos cátaros, ou a heresia dos albigenses. Essa heresia, que é, digamos, a herdeira da heresia do gnosticismo, pregava a mesma coisa, que o corpo é mau, que a matéria é má e que o espírito é bom. E as consequências do pensamento cátaro, do pensamento albigense, era simplesmente que nós devemos então promover o aborto, nós devemos estimular as pessoas à prática do suicídio. Por quê? Porque assim estarão se livrando da matéria que é ruim, estão de acordo com a exaltação do espírito, que é bom. Você libertando o espírito da matéria, você está fazendo uma coisa boa. Então, por isso, abortar, você está ajudando aquela alma que está sendo obrigada a encarnar naquele corpo. Então, existiu ao longo da história da igreja uma série de heresias que falavam sobre isso. E João Paulo II, ele responde com a palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, que diz, Deus viu que tudo era bom. À medida que Deus ia criando a natureza, as plantas, os animais, todo o criado, Deus ia criando e dizendo, e viu que era bom. Sempre na Sagrada Escritura se repete essa expressão. E viu que era bom, e viu que era bom, e viu que era bom. E lá na frente, quando Deus cria o homem, ele olha para a sua criação, para o ápice da criação, e vê que é muito bom. Então aí você já vê a diferença do nível da visão de Deus para com a sua criação em geral e para com o homem. Quando criou o homem, Deus viu que era muito bom a criação do homem. O homem é muito bom. Mas nós temos, trazendo um pouco mais para cá, o mundo pós-revolução sexual. E o que é o mundo pós-revolução sexual? É a distorção da sexualidade. Ei, amor, dá pra falar mais baixo um pouquinho? A distorção da sexualidade, a distorção do erotismo. Na revolução sexual, a gente pega e diz, tem que ter a revolução sexual mesmo, e distorce toda a sexualidade, distorce todo o significado do corpo, todo o significado do sexo, todo o significado do ato conjugal. Ele é distorcido pelo mundo pós-revolução sexual. E qual é a solução que a igreja propõe? A solução que São João Paulo II propõe, veja, não é rejeitar o homem, mas a redenção do homem é o que a igreja propõe.
Então você tem, por exemplo, no catecismo, no cânon 1015, falando sobre a redenção, falando sobre a carne. Então vejam, diz, a carne é o eixo da salvação. Cremos em Deus, que é o Criador da carne. Cremos no Verbo feito carne para redimir a carne. Cremos na ressurreição da carne, na consumação da criação e na redenção da carne. Então, o objetivo da igreja é trazer a carne e redimir a carne, mostrando o batismo, ele lava no crisma, no sacramento da reconciliação, o óleo crisma é passado, o óleo é passado sobre a sua testa. No sacramento da unção dos enfermos, o óleo é passado também, a imposição das mãos. No sacramento da ordem também, a imposição das mãos. Então, os sacramentos nós sabemos, eles são sinais visíveis da graça de Deus, que é invisível. Essa é a definição do catecismo. E ele sempre utiliza a matéria. O sacramento ele tem a forma e a matéria. É por isso que nesse momento que a gente está de pandemia, a gente está realmente privado dos sacramentos. Mesmo que estejamos acompanhando a missa pela internet, nós estamos privados do sacramento porque o sacramento tem a matéria, né? A confissão auricular, sacramental, ela tem a matéria. A unção dos enfermos, né, que muitos padres têm rezado pelas pessoas através da internet, isso é muito bom, né? O lucro espiritual é muito alto e a igreja permite lucrar indulgências através das orações nesse tempo, mas não são sacramentos, porque o sacramento precisa da matéria, precisa da carne. O cristianismo é uma religião muito carnal, né, que se utiliza da carne, do corpo. E quando a gente fala que o corpo ele é um sacramento, a gente pega então a definição um pouco mais antiga do que essa de sacramento que a gente tem. O corpo é então um sinal que torna visível o mistério invisível de Deus. O corpo torna visível aquilo que é invisível de Deus. Deus é puro espírito e através de Jesus Cristo nós podemos vê-lo, através do homem. Jesus é o sacramento do Pai, é um sinal que torna visível o Pai. E o corpo humano torna visível o mistério invisível de Deus. Então, a gente tem aqui uma breve contextualização da ideia de João Paulo II ao propor a teologia do corpo. E como é que ele faz essa proposição? Como é que ele propõe essa teologia do corpo? Ele nos traz em forma de ciclos, né, que seriam provavelmente os capítulos daquele seu livro que ele iria publicar. Ele transformou em ciclos de catequeses. Então, quando você pega esse livro aqui, ele é dividido em 6 ciclos. São 6 grandes temas da teologia do corpo. Claro que a gente não vai aprofundar aqui, mas eu vou dar uma breve introdução. Depois eu espero, se houver perguntas aqui, que vocês perguntem para a gente tentar complementar. Mas vamos lá. No primeiro ciclo das catequeses de João Paulo II, que é um dos ciclos mais longos, são 23 catequeses. Nesse primeiro ciclo, ele aborda o princípio. Então, ele começa com um relato dos evangelhos, em que os mestres da lei chegam para Jesus e dizem: Jesus, pegamos aquela mulher adulterando. A lei de Moisés diz que nós devemos apedrejá-la. E tu, o que dizes? E aí Jesus os responde da seguinte forma: no princípio não era assim. No princípio não era assim. Moisés deixou que vocês apedrejassem ela por causa da dureza dos seus corações.
Mas no princípio não era assim. E aí São João Paulo II parte daqui para falar. Então, como era no princípio? Como era, então, na criação do projeto de Deus? E aí ele vai trabalhando, ele volta para o Gênesis, e aí ele vai trabalhar os relatos da criação. E ele vai aprofundando teologicamente. Né? A gente sabe que na Bíblia, no início do Gênesis, são 2 os relatos da criação. Você tem um relato em Gênesis 1 e um relato em Gênesis 2. Né? Um de uma tradição sacerdotal, uma tradição de sacerdotes, e um outro de uma tradição de, digamos, de agricultores, de pessoas que trabalhavam na terra. Então, a tradição traz muito do que aquele povo entendia e da simbologia que eles utilizam. Mas João Paulo II vai aprofunda os relatos da criação e ele nos traz 4 conceitos. Eu tô disputando aqui com o Guido, mas é que ele agora está entre o jantar e a sobremesa. Então, mas vamos lá, vai dar certo. Vocês estão me escutando, eu espero. Então vamos lá. São João Paulo II traz 4 princípios. Quando se fala, e no princípio como era? Então ele nos traz 4 conceitos. Primeiro, a inocência original. Depois, a solidão original. Depois, a unidade original. Baixo humor. E depois, a nudez original. Então são esses 4 conceitos que ele nos traz. A inocência original, a solidão original, a unidade original e a nudez original. E aí ele vai, ao longo das catequeses desse primeiro ciclo, nos convidando a aprofundar essas situações específicas, né? A inocência, a solidão, a unidade e a nudez, no início, antes da queda, antes do pecado de Adão e Eva. E ele começa, como é que era a inocência dos homens? Porque eles estavam nus ali, eles não estavam vestidos. Eles estavam nus. E como é que eles viam isso? De que forma eles lidavam com a nudez? E aí ele vem nos mostrando que a nudez original fazia parte do projeto de Deus para o homem. O homem não precisava andar coberto, porque ele ainda não tinha a inclinação do pecado. Não tinha a inclinação do pecado, ele não tinha a inclinação ao mal. Mas ele tinha a inocência original. A solidão de Adão antes da criação de Eva e a solidão do casal quando eles estavam ali no paraíso antes da queda, né? Quando eles escutavam os passos de Deus, era aquela solidão original da qual São João Paulo II fala, a unidade original, a ligação entre o casal, entre Adão e Eva, era a unidade original, a unidade de um ser único e de um casal único. Quando diz na criação, quando diz no relato da criação, homem e mulher os criou, a sua imagem e semelhança os criou. E aí São João Paulo II pega e diz, vejam, a imagem de Deus é homem e mulher, não é o homem, não é a mulher. A imagem de Deus é homem e mulher. Então traz essa unidade original, que depois o pecado rompeu. E traz o conceito da nudez original. Então nós temos aí a inocência original, a solidão original, a unidade original e a nudez original, que depois da queda se tornaram decaídos. Então você tem a solidão decaída após a queda, após o pecado de Adão e Eva. Você tem a unidade esfacelada, você tem a inocência decaída, e você tem a nudez decaída. Então você tem as mesmas realidades que você tinha no início, você continua tendo essas realidades depois, mas já, digamos, manchada pelo pecado. Então a gente tem no segundo ciclo, São João Paulo II aborda o coração do homem. E aí ele volta para aquele mesmo trecho e diz, foi por causa da dureza dos vossos corações. E aí ele vai abordar no segundo ciclo a questão do adultério. Ele vai fazer um verdadeiro aprofundamento da teologia do mandamento não cometerás adultério, que hoje a gente tem na igreja como mandamento não pecar contra a castidade. Digamos, esse é o ciclo
que São João Paulo II vai abordar o adultério, vai abordar a questão da castidade. E aí ele vai trazer a vivência dessas realidades, daquelas realidades que antes eram originais, que era a inocência original, a solidão original, a unidade original e a nudez original, já agora decaídas, né? O conflito entre o homem e a mulher, né? A unidade que se rompeu, a nudez que agora é uma nudez que precisa ser coberta, né? Precisa ser coberta por conta das concupiscências. Aí ele vai abordar a questão das concupiscências, né? Depois que o homem cai, né? O pecado original, ele alcança toda a criação, a todos os homens, porque todos somos descendentes de Adão e Eva, né? Do primeiro homem e da primeira mulher. E é isso que permite, né? Isso é teológico e a igreja nos ensina isso, e é importante que a gente acredite nisso, porque senão a gente poderia pensar que existiam alguns homens que não foram acometidos, né? que não herdaram o pecado original, que não são descendentes de Adão, por exemplo. E isso não é possível. Todos os homens nasceram com o pecado original, porque todos herdaram o pecado original do mesmo homem, da mesma mulher, Adão e Eva, né? Então, São João Paulo II, no segundo ciclo, vai abordar o adultério, vai abordar as concupiscências, vai abordar como ficou a inocência do homem. Existe a inocência após a queda, né? É possível uma relação sem malícia após a queda. É possível a vivência da solidão após a queda. E aí ele traz o conceito, por exemplo, da depressão, que está relacionado aí com o corpo, mas ele trata nesse sentido, né? Nós tínhamos a solidão original, que era uma solidão que era benéfica para o homem, porque através dela o homem se comunicava com Deus. Depois nós temos uma solidão decaída, que leva à depressão, que leva à tristeza, que leva ao desespero, né? A busca do homem de sair da solidão, né? A carência. Depois nós tínhamos a unidade entre o homem e a mulher, né? Como seres complementares, iguais em dignidade, diferentes em características, né? O gênio masculino, o gênio feminino, cada um com as suas características, né? E nós tínhamos isso, e depois da queda isso se rompeu. Não existe mais essa unidade original. E a nudez da mesma forma. Não é possível que eu olhe o corpo desnudo de uma mulher da mesma forma como eu olharia se eu não tivesse as concupiscências, né? O desejo do prazer, né? A inclinação ao pecado. E isso aconteceu depois da queda. Então, nesse segundo ciclo, que são 39 catequeses, 40 catequeses, perdão. O primeiro são 23, o segundo são 40 catequeses, que ele aborda a questão do adultério, né? O título desse segundo ciclo é O Coração que se Rende. E aí ele entra dentro dessa questão, aí ele fala do amor eros, ele fala do amor ágape, das características do amor, né? Do amor de doação, do amor que busca a si, que busca para si, né? Ele aborda o conceito da pureza nesse segundo ciclo. E depois a gente passa para o terceiro ciclo, em que São João Paulo II fala da redenção, a ressurreição da carne, que é um ponto de fé, né? Um ponto da nossa fé, que São João Paulo II vai aprofundar. Então você tem 3 momentos aí na teologia do corpo. Primeiro você tem o princípio, você tem a inocência original, a solidão original, a unidade original, a nudez original. Depois você vai ter, no segundo ciclo, a queda. Aí você vai ter a inocência que se perdeu, a solidão decaída, a unidade esfacelada e a nudez decaída. E no terceiro ciclo, o ciclo da ressurreição da carne, ele vai falar: e agora Jesus veio, nos salvou, entrou, começou a conviver no meio dos homens e redimiu tudo aquilo. Então você tem a inocência redimida, a solidão redimida, a unidade redimida e a nudez redimida. Então, nesse terceiro ciclo, ele vai falar da aliança entre Deus e os homens que se reatou através de Jesus. Aí ele vai falar da doutrina da ressurreição,
ele vai falar da ressurreição da carne, ele traz de volta uns conceitos muito interessantes que foram trazidos no Catecismo Romano do Concílio de Trento, né? E ele traz aquilo que depois não chegou nem a constar no nosso Catecismo do Vaticano II, promulgado por João Paulo II, mas que faz parte da doutrina, que é a questão da ressurreição da carne. A gente sabe, faz parte da nossa fé, a ressurreição da carne. A gente vai morrer, imediatamente vai estar diante de Deus num juízo particular, e a nossa alma vai ser direcionada para o céu, para o purgatório ou para o inferno, né? Se você vai para o purgatório ou vai para o céu, o seu destino já está certo, que é o céu no final, ou então você vai para o inferno. Isso aí no juízo particular. No fim dos tempos, na parousia, na segunda vida de Cristo, o corpo vai se encontrar com a alma novamente. Não importa se você vai ser cremado, se você vai ser enterrado, você vai estar num cemitério horizontal, numa vala comum, ou seu corpo vai ser jogado no mar, isso não importa. No final dos tempos, o nosso corpo vai se reencontrar com a nossa alma para receber os prêmios na carne, os prêmios da glória eterna ou os castigos eternos. Então, aquilo que nós vivemos hoje com o corpo, depois será premiado com o corpo ou será condenado e punido com o corpo. E a doutrina ainda nos ensina, e São João Paulo II trata um pouco disso também, a doutrina nos ensina que até na ressurreição dos corpos nós estaremos na plenitude da idade. Então, aquele que é muito gordo vai ressuscitar, digamos assim, magro. Aquele que é desnutrido vai ser completado aquilo que faltava na carne dele para a plenitude, né, para a forma física, digamos assim, perfeita, né? Uma criança vai ressuscitar no último dia, adulto, né, na plenitude da idade. Um velho também não vai ressuscitar no último dia velho, mas vai ressuscitar jovem, na plenitude da idade também. Até um detalhe que se coloca no Catecismo Romano, que eu acho interessante, que é mais uma curiosidade, é, por exemplo, os cabelos que caíram da cabeça no último dia estarão lá de volta, né? Aquilo que excede também não estará, né? Digamos, na minha imaginação, né? O narigão ou a orelha grande, aquilo não vai estar dessa forma, vai estar na plenitude, né? Vai estar do tamanho certo, nas dimensões perfeitas. Um corte, você perdeu um braço durante a vida, aquele braço vai estar lá de volta. E se for uma marca de martírio, aí ela vai estar de volta e vai estar brilhando como a chaga de Cristo. Isso tudo faz parte da doutrina da ressurreição da carne. Então, isso me faz lembrar também um pouco as mulheres, né? A minha esposa, ela teve uma gravidez ectópica. E aí ela teve que ser submetida a uma cirurgia de urgência. E aí ela ficou com uma trompa com problema, sem funcionar. E ficou com 3 pontos assim na barriga. E aí depois a gente conversando e lendo esse trecho do Catecismo Romano, a gente ficou pensando, essa cicatriz aqui vai ser uma cicatriz que na ressurreição da carne ela vai brilhar. Porque foi uma cicatriz provocada por um ato de martírio, no caso da minha esposa, né? Não que ela não morreu, graças a Deus, está aqui em casa. Mas o sacrifício que ela fez, né, e a cirurgia, e o nosso filhinho que foi para o céu. Então, uma pessoa que é decapitada, que os cristãos hoje são muito perseguidos ainda, né? Mas uma pessoa que morre decapitada, por exemplo, quando ela ressuscitar no último dia, ela vai estar com a cicatriz gloriosa. Como as cicatrizes de Jesus, as chagas de Cristo são gloriosas e brilham, resplandecem. No último dia será assim também na carne. Então, São João Paulo II, nesse terceiro ciclo, ele vai abordar a ressurreição da carne. Então, ele vai falar, depois que o homem caiu, depois que o homem se afundou no pecado e perdeu a inocência original, perdeu a solidão original, a unidade original e a nudez original, agora nós temos que trabalhar essas mesmas realidades depois da redenção de Cristo. Nós temos uma inocência redimida, nós temos uma solidão redimida,
nós temos uma unidade restabelecida. E nós temos uma nudez redimida também. Claro que eu não posso dizer, eu sou uma pessoa que vive da ressurreição de Cristo, então eu não tenho problema nenhum em ver uma mulher pelada, porque é a nudez redimida, né? Não funciona dessa forma, né? Vai funcionar no céu. Né? Hoje a gente vive com as concupiscências, né? Que são os frutos do pecado original, as inclinações ao pecado, a inclinação ao poder, ao prazer, ao possuir, né? Que são as concupiscências. E eu não posso achar que eu não tenho as inclinações e posso viver a solidão da forma perfeita, a unidade completamente sem mácula e a própria nudez ou a inocência. Não, isso aí vai ser na ressurreição da carne, no céu. Hoje a gente tem essas realidades da forma decaída, né? A forma como elas estão hoje. Né? A exposição da nudez, né? O esfacelamento da unidade, né, a solidão decaída, a solidão decaída que provoca a ansiedade, que provoca a depressão, que provoca o desespero, né, que provoca o fechamento em si mesmo. E tudo isso é decaído, não é? Deus não quis assim, né? No princípio não era assim. E depois a gente tem outros 3 ciclos. O quarto ciclo, no quarto ciclo, São João Paulo II vai falar sobre a continência, sobre a virgindade. E aí ele vai abordar os estados de vida do celibato e do sacerdócio. Então, ele vai abordar são 23 catequeses, ele vai abordar a questão da virgindade cristã. A vocação à virgindade cristã. E aí ele vai trabalhar o aspecto escatológico da virgindade. Afinal, nós sabemos que na eternidade, no céu, todos seremos como anjos. As pessoas não se darão e não serão dadas, né, em casamento, nem receberão as outras em casamento. Nós seremos como anjos, nós seremos celibatários. Né? E a vocação ao celibato é uma prefiguração já escatológica daquela vocação que nós todos viveremos no céu. Então, João Paulo II, no quarto ciclo, vai abordar a questão da virgindade, a questão da continência. E aí ele vai falar, por exemplo, uma coisa que ainda hoje é bem desconhecida nossa, que é o fato de que a superioridade da continência não significa uma diminuição do valor do matrimônio. Né? Existe essa questão sempre, o pessoal trata como polêmica, né? Não é uma coisa polêmica, mas acaba se tratando como polêmica. Então quer dizer que o Papa João Paulo II diz que está em pé de igualdade a continência, a virgindade e o matrimônio? Não, ele não disse isso. Mas ele diz, a superioridade da continência não significa um rebaixamento do matrimônio. Não é nada disso. Então ele aborda essa questão da virgindade nesse quarto ciclo. E o quinto ciclo e o sexto ciclo são mais voltados para o matrimônio. O quinto ciclo ele aborda especificamente o matrimônio cristão, né, como um sacramento, né, e aí ele pega aquela carta de São Paulo aos Efésios, que fala, maridos, amai vossas esposas e entregai-vos por elas, esposas, submetei-vos aos seus maridos, né, e aí ele traz, né, a imagem de Cristo e da igreja, e ele mostra realmente que o matrimônio ele é uma imagem de Cristo e do casamento entre Cristo e a igreja. E aí ele trata também nesse quinto ciclo, que ele fala sobre o matrimônio, ele trata do Cântico dos Cânticos. E foi aqui justamente que foram suprimidas algumas catequeses, né? Por ele mesmo. Ele disse, não, aqui não vai dar para fazer como catequese, não. E aí ele acabou resumindo, mas São João Paulo II ele aborda a questão do amor humano de uma maneira muito profunda, né? Ele fala da linguagem do corpo, da linguagem de doação dos esposos, né? Ele é muito de esse quinto ciclo é muito de linguagem. Ele fala da linguagem da doação, da linguagem da recepção, né? O corpo, o profetismo do corpo. Aí ele vai trazer, por exemplo, o fato de que as Sagradas Escrituras começam com um casamento e terminam com um casamento.
Ele diz, lá no começo teve o casamento de Adão e Eva, né? Deus criou Adão, da sua costela tirou Eva, e aí Adão olhou para Eva e diz, eis aqui osso dos meus ossos, né? Será chamada Eva porque foi tirada do homem. E ali começa o primeiro casamento, e lá no final, no Apocalipse, nós vamos ter o casamento da igreja com o Cordeiro, né? O casamento de Jesus e o homem. Então, a história humana, né? As Sagradas Escrituras, mas mais do que as Sagradas Escrituras, simplesmente, a história humana acontece toda entre dois casamentos. O primeiro casamento, do primeiro homem com a primeira mulher, e o último casamento, que vai acontecer na união, no casamento entre a igreja e o Cordeiro. Então ele diz, tudo acontece entre os casamentos, né? E aí ele vai trabalhar a teologia do matrimônio, e ele usa para isso o livro do Cântico dos Cânticos. Vai abordar questões muito específicas de masculinidade e feminilidade. São João Paulo II, lembrando, ele abordou essas catequeses aqui no final da década de 70 e início da década de 80, então a gente tem um período ali de revolução sexual, né, de feminismo. Então, não que tenha passado isso, mas ali foi o auge, né, aquele período ali, aquela década, a década de 60, 70, 80, aquelas 3 décadas, mas São João Paulo II, ele vai dizer, veja, são iguais em dignidade, o homem e a mulher, aqui, iguais em dignidade, ninguém está dizendo o contrário. Mas não dá para dizer que um homem é igual a uma mulher. Não dá para dizer que a cabeça de um homem funciona como a cabeça de uma mulher. Porque é totalmente diferente. A mulher se inclina mais para certo tipo de coisas e o homem se inclina mais para outras. Faz parte da natureza do homem e da mulher. Por isso que a ideologia de gênero, ela, de certa forma, ela não respeita a inclinação do coração do homem e do coração da mulher, quando diz que é tudo fluido e é você que vai escolher. Então, São João Paulo II, ele trabalha de uma maneira contundente. Ele diz, homens pensam dessa forma, mulheres pensam dessa forma, e não é porque eu estou sendo determinista, é porque é assim, porque foi assim que Deus criou. Então a gente precisa aprender que é assim e lidar sabendo que é assim e não de outra forma. Então ele vai trabalhar aí nesse 5º ciclo, que ele vai falar sobre o matrimônio, vai abordar a questão da masculinidade, da feminilidade, aborda também um pouco do livro de Tobias. É um ciclo muito completo. E o 6º ciclo, ele vai abordar a questão do amor e da fecundidade. E aí ele vai trazer um tema já trabalhado muito bem pelo Papa São Paulo VI, que foi a encíclica Humanae Vitae. Ele vai trabalhar o Humanae Vitae e vai falar sobre o amor e a fecundidade, como o fruto do amor é a geração da vida. O fruto do amor é gerar vida. E ele vai trabalhar isso. Aí ele vai também pontuar, né? Ele não vai ser muito aprofundado nesse ponto, mas ele vai pontuar também a questão dos métodos contraceptivos, a questão moral que está por trás disso. E ele vai entrar na questão da paternidade e maternidade responsável, vai falar da ilicitude do aborto, vai falar da ilicitude da esterilização direta, dos anticoncepcionais. Ele vai trazer a essência da doutrina da igreja sobre a transmissão da vida, a questão da regulação da natalidade. Eu não sei aqui se daria tempo ainda, porque a live ela tem uma duração, mas eu vou tentar trazer de memória aqui, eu não tinha pensado nisso, mas abordar um pouco, quando ele aborda um pouco essa questão da regulação da natalidade, fala do neomatusianismo, né, aquela né, PA, progressão aritmética, PG, progressão geométrica, para quem não está habituado a isso, mas existe essa teoria, né, e essa teoria lá atrás, na década de 60, provocou um grande debate sobre a regulação da natalidade, que era preciso regular, era preciso impedir que as pessoas tivessem tantos filhos, porque não ia caber na Terra, não ia caber no planeta, ia faltar comida, e isso ia provocar guerras e tal. Então toda essa ideologia de controle de natalidade
surgiu a partir dessa teoria. E essa teoria pode ser facilmente desconstruída por uma questão matemática. Eu vou tentar fazer aqui, não sei se eu vou me lembrar, né? Porque são números, né? E eu li, mas depois você esquece. Mas vamos lá, vou tentar aqui. Não preparei isso aqui, infelizmente. É o seguinte. Se eu quiser... Hoje o mundo tem cerca de 7 bilhões de pessoas, né? Se eu pegar um terreno de 1 metro quadrado... eu vou pegar essa caneta aqui para me ajudar. Se eu pegar um terreno de 1 metro quadrado e der para cada pessoa do mundo... Então todas as pessoas vão estar em pezinhas ali no seu terreno de 1 metro por 1 metro. Eu vou ocupar assim 7 bilhões de metros quadrados. Não é isso? 7 bilhões de metros quadrados são exatamente 7.000 quilômetros quadrados. É uma questão de matemática. Se você procurar o estado do Sergipe, para quem não sabe, é o menor estado do Brasil. O estado do Sergipe tem 22.000 quilômetros quadrados. Certo? Então vocês vão acompanhar aí o meu raciocínio, tá bom? São 7 bilhões de pessoas no mundo, mais ou menos. Eu vou pegar cada pessoa e vou destinar a ela um terreno de 1 metro quadrado. Então, as 7 bilhões de pessoas vão estar cada um em pezinha num terreno de 1 por 1. 7 bilhões de metros quadrados, que equivale a 7.000 quilômetros quadrados. Se você tiver dúvida depois com relação a essa conta, você coloca no papel e vai fazendo, vai cortando de 2 em 2 zeros, você vai ver que é verdade isso. O estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil, ele tem 22.000 quilômetros quadrados. Então, se eu fizesse dessa forma, eu conseguiria colocar a população do mundo inteiro em 1/3 do estado do Sergipe. O resto de Sergipe ia ficar vazio. O resto do Nordeste ia estar vazio. O resto do Brasil ia estar vazio e o resto do mundo inteiro ia estar todo deserto. Certo? Primeiro exemplo. Mas ninguém vive em um terreno de 1 metro por 1 metro. Isso aí é absurdo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma família de 4 pessoas e vou dar para ela um terreno de 100 metros quadrados. Pois é, cada família de 4 pessoas vai viver num terreno de 100 metros quadrados. Tá bom? Porque uma casa de 100 metros quadrados é uma casa razoável, né? Maior do que a maioria dos apartamentos que hoje se constrói aqui em Fortaleza, por exemplo. Então, cada família de 4 pessoas vai ter ali o seu terreninho de 100 metros quadrados, tá bom? Então, vamos lá. Se são 7 milhões de pessoas, eu vou ter aí aproximadamente 1,8 bilhões de famílias. 1,8 bilhões de famílias. Então, vou ter 1,8 bilhões de famílias, não é isso? E cada família vai viver num terreno de 100 metros quadrados. Então, eu vou ter que distribuir esse terreno para toda a humanidade. Certo? Quantos quilômetros quadrados eu vou precisar? Eu vou precisar exatamente de 180.000 quilômetros quadrados. 180.000 quilômetros quadrados. Mas se você pegar, por exemplo, o estado do Amazonas, o estado do Amazonas é um estado do Brasil, é o maior estado do Brasil, mas é um estado do Brasil. E ele tem a área de... Deixa eu pegar aqui. A área do estado do Amazonas é 1.500.000 quilômetros quadrados. 1.500.000 quilômetros quadrados. Eu estou desenvolvendo aqui esse raciocínio só para mostrar para vocês uma coisa. Primeiro eu peguei as 7 bilhões de pessoas, deixei cada um em um terreno de 1 metro quadrado. No final, todo mundo ficou em pezinho, em 1 metro quadrado, ocupando 1/3 do estado do Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Depois eu peguei a população e dividi em famílias de 4 pessoas. Para cada família de 4 pessoas, eu dei uma casa, um terreno de 100 metros quadrados, que é razoável. Não estou considerando aqui prédios,
tudo é plano, né? Para cada família, então eu tenho aqui 1,8 bilhões de famílias, e aí eu vou ter uma área de 180 mil quilômetros quadrados. Porque para cada família de 4 pessoas eu estou dando uma área de 100 metros quadrados. O Amazonas é um estado, que é um estado do Brasil, que cabe 1 milhão e 500 mil metros quadrados nele, quilômetros quadrados nele. Então, eu teria todo mundo em mais ou menos 10% do Amazonas. Se eu pegasse um estado menor para poder melhorar a conta, eu posso pegar, por exemplo, o estado da Bahia. Infelizmente, eu estou tendo que pesquisar aqui porque eu não tinha pensado em fazer essa explicação para vocês. Mas a Bahia tem 567 milhões de quilômetros, 567 mil quilômetros quadrados. Na Bahia não ia dar certo. Mas se eu pegasse 3 Bahias, já dava certo. Já dava o mundo todo. Mas vamos lá, vou pegar o Amazonas mesmo. Então, eu peguei o estado do Amazonas e dei terrenos de 100 metros quadrados para cada família de 4 pessoas. No final, eu ocupei 10% do Amazonas. Então, eu não vou dar mais um terreno de 100 metros quadrados. Eu vou dar para cada família de 4 pessoas um terreno de 1.000 metros quadrados. Um terreno de 1.000 metros quadrados é um terreno grande. É um terreno excelente para você construir, plantar, viver tranquilamente, né? Para cada família de 4 pessoas do mundo, eu vou dar um terreno de 1.000 metros quadrados. Pronto. Aí, dessa forma, eu vou ocupar o estado do Amazonas. E o estado do Amazonas, ele é mais ou menos do tamanho do país da Mongólia. Eu não sei se alguém que está vendo essa live já foi para a Mongólia, acho que não. Mas se tiver ido, é uma grande exceção, é um país bem desconhecido. É um país que está ali na Ásia, entre a Rússia e a China. Quem joga o osso sabe mais ou menos onde é que está a Mongólia ali. O país da Mongólia está no meio da Ásia. E se eu pegar o país da Mongólia, que é mais ou menos do tamanho do estado do Amazonas, e eu der para cada família de 4 pessoas um terreno de 1.000 metros quadrados, eu vou ocupar a Mongólia inteira. E o resto da Ásia vai ficar vazia, a China vai ficar vazia, a Índia vai ficar vazia, a Oceania inteira vai ficar vazia, a Europa vai ficar vazia, a África vai ficar vazia, a América inteira vai ficar vazia, inclusive a Amazônia, os Estados Unidos, vai estar tudo deserto, porque o mundo inteiro vai estar morando lá na Mongólia. Cada família de 4 pessoas num terreno de 1.000 metros quadrados. Eu acho que com essa exposição breve, que não estava nem planejada, eu já desfiz aqui o mito da superpopulação. Então, não existe mito da superpopulação. E São João Paulo II trabalha isso aqui no 6º ciclo da Teologia do Corpo. Claro que ele não dá esse exemplo que eu dei aqui, mas ele fala sobre isso, ele fala sobre a questão ideológica que está por trás da teoria neomalthusiana, que está por trás do controle de regulação da natalidade, né? E da ideologia que manda as pessoas não terem filhos. E nesse 6º ciclo, ele vai aprofundar justamente o valor do amor e sua relação com a fecundidade. Então, sim, é isso que São João Paulo II traz na Teologia do Corpo. Então, trazendo um pouco de volta. São 6 ciclos. No primeiro ciclo, ele vai falar sobre a condição original, quando ele começa no princípio não era assim. Aí ele vai falar da inocência original, da nudez original, da unidade original. E depois ele vai falar no segundo ciclo da questão da queda. Ele vai abordar toda a doutrina do sacramento, toda a doutrina do mandamento do adultério, do 6º mandamento, que é o mandamento da castidade, e vai falar dessas mesmas realidades em sua forma decaída, que é a forma que nós vivemos hoje. No terceiro ciclo, ele vai falar sobre a ressurreição da carne, e nesse ciclo da ressurreição da carne, ele vai falar sobre a redenção dessas realidades. Esses 3 ciclos, digamos, são ciclos introdutórios. No 4º ciclo, ele vai abordar a virgindade consagrada. Vai falar do sacerdócio, vai falar do celibato.
No quinto ciclo, ele vai falar sobre o matrimônio. E vai falar sobre o valor do corpo no matrimônio, no ato conjugal. Então, ele vai aprofundar o ato conjugal através do livro do Cântico dos Cânticos. E no sexto ciclo, ele vai falar sobre o amor e a fecundidade. E aí vai falar contra o aborto, vai falar sobre os anticoncepcionais, a esterilização, a regulação da natalidade, os métodos naturais, ele vai falar paternidade e maternidade responsável, vai falar da ligação entre o matrimônio e a castidade e a continência, que protege a dignidade do ato conjugal. Aí ele vai falar, numa catequese mais para o final, ele vai falar sobre a justa regulação da fertilidade, que faz parte da espiritualidade cristã dos cônjuges e das famílias. E no final ele vai falar do âmbito bíblico-teológico, respondendo às interrogações sobre o matrimônio e sobre a procriação. Então, mais ou menos isso é o resumo da teologia do corpo de São João Paulo II, que visa não tirar o corpo, não degradar, não diminuir o valor do corpo e nem sobrelevar mais do que realmente ele é. Mas ele visa redimir o corpo. Então é isso, essa era a exposição. Claro, não daria para a gente aprofundar muito mais, seria muito mais coisa para aprofundar aqui, mas acredito que foi isso. Aí eu vou ver se tem alguma pergunta aqui. Se tiver alguma pergunta na caixinha eu respondo, não tem. Comentário aqui. Vamos ver o que as pessoas falaram. Aqui tem só o comentário do Saulo Vinícius. Ótimo exemplo, fica bem evidente mesmo esse caráter ideológico por trás da teoria malthusiana. É um exemplo simples, não fui eu que criei, eu li isso. Mas é um exemplo muito básico. Eu até utilizei dados aproximados, mas se você quiser fazer a experiência aí, você pode fazer isso em casa, pega o Google e vai colocando população do mundo, a área e tal. Você vai ver como essa teoria é absurdamente ideológica e não tem verdade por trás dela. Mas foi ela que baseou toda aquela desculpa da revolução sexual, da pílula, na década de 60, que a igreja combateu já na década de 60 mesmo, em 68, com a Humanae Vitae, de Paulo VI. É isso, pessoal. Muito obrigado aí a todo mundo que entrou. Eu acho que é isso, não tem nenhuma pergunta. Então, fiquem com Deus. Obrigado pelo convite. Alguma dica de leitura para indicar no tema? Pronto, tenho sim. Ainda bem que você perguntou. E agora eu vou pegar aqui, só um minuto, viu? Ok, falta 2 minutos para terminar a live. Eu vou fazer umas indicações de leitura, certo, pessoal? Vamos lá. Primeiro esse livro aqui, do padre João Mohana. Ele é um padre que é médico também. E ele tem esse livro, Não Basta Amar para Ser Feliz no Casamento. Indico a leitura desse livro, muito bom. Indico também essa leitura desse livro dele aqui, A Vida Sexual dos Solteiros e Casados. Muito bom também, do padre João Mohana. Amadeu Tintini, Virgindade e Celibato Hoje. Indico a leitura desse livro. Indico esse aqui, A Superstição do Divórcio, do Chesterton. Outro do padre João Mohana, Ajustamento Conjugal. Matrimônios Santos, do padre Thomas Kevin Kraft. O Outro Lado do Feminismo, de Suzanne Wencker. Indicações de livros. E esse aqui, Belo é o Amor Humano, Maria Emir Oquendo Nogueira, da comunidade Shalom. Indico esse aqui, muito bom, Teologia do Corpo para Principiantes. Esse aqui é para iniciantes, na verdade, porque a edição antiga era para principiantes. Teologia do Corpo para Iniciantes, do Christopher West. E, claro, indico a leitura da Teologia do Corpo de João Paulo II, das suas catequeses. Esse aqui é o mais grosso que tem. Os demais são todos fininhos. Tá aqui toda a indicação. Quem quiser printar aí para poder depois pesquisar.
Vale muito a pena. E esse aqui, João Paulo II. A live vai acabar, faltam 5 minutos. Perdão, faltam 5 minutos não, faltam 20 segundos. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa mais que dê para comentar. Quais condições tem que ter cicatriz brilhante? A cicatriz tem que ser uma cicatriz de martírio, né? Uma cicatriz produzida no sacrifício. Poderia dar um exemplo de situação, vai cair 5 segundos, pessoal. É isso. Deus abençoe e fiquem com Deus.